Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo. Olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube. Eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Marcel, Alagoas, trazendo mais dicas de cultivo para orquídeas. Hoje, em especial, vamos falar sobre 10 dicas importantes para você ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. São as 10 dicas minhas que a gente adota no meu espaço, no meu cultivo, no meu cantinho, no meu orquidário, como vocês acharem por bem falar, né, gente? Todas as minhas dicas de cultivo para vocês aprender. Muito obrigado pelo carinho. Agora a marca recorde, né? Ultrapassando 40 mil seguidores. Eu vou gritar. Eu vou. Calma que eu grito já, porque ainda tá muito cedo, né? Gente, vamos iniciar esse vídeo agora com mais informações, com mais conteúdo para vocês que estão aqui no nosso canal, aprender cada vez mais. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de curtir os vídeos, compartilhar. Então tá, 10 dicas, eu falei 10 dicas importantes que eu, Claudinho Artesão, direto de Marcel, adoto no meu espaço. Eu tenho muito sucesso nesse cultivo, então quero passar para vocês as 10 coisas. A primeira dica importante, a dica número 1, é a iluminação para orquídea. Pois é, meus amores, estão pensando em ter orquídea, nem que seja um cantinho, um espaço menor, num apartamento, tem que procurar sempre a iluminação. Iluminação é a luz do dia, é essa luz maravilhosa, né? Ainda que não seja uma luz direta, totalmente voltado para a planta, mas tem que ser uma luz, porque a planta, as orquídeas em geral, ela precisa da iluminação para fazer a fotossíntese, para fazer a vegetação, para fazer o enraizamento, para fazer a brotação, para a planta se permanecer bonita, crescer e florescer. É primordial e importante a iluminação para as orquídeas. Por isso que não dá para ter orquídea em quarto. Tem que ter um cantinho, ainda que seja numa janela. Abre, arruma um cantinho e tudo vai dar muito certo. Já falei sobre a iluminação. Primeira dica importante, viu? Iluminação. Segunda dica importante é a disponibilização das plantas no espaço. Então, gente, a gente percebe que tem algumas plantas que precisam estar mais voltadas para a iluminação, ou seja, mais diretamente para a iluminação. É importante. Mas existem umas plantas que ela vai muito bem mais para o lado da sombra. Então, existe também plantas em que, exemplo, o cataceto, a gente deixa sempre os catacetos acima, porque são os catacetos que precisam mais receber iluminação e até o sol direto, para que a planta permaneça bonita, para que ela cresça e faça o enraizamento. Uma outra coisa muito importante, as plantas de pequeno porte, que são as orquídeas pequenas, as orquídeas mini ou as orquídeas miniatura, essas têm que ser protegida, elas ficam mais voltadas para a sombra, porque é uma planta que requer mais cuidado, é uma planta que requer mais atenção com regas, por isso que a gente disponibiliza as plantas assim. Vou falar para vocês, calma. Cataceto mais acima, perto do sol, epidendro mais para o sol, encíclia mais para o sol, cirtopódio mais para o sol. Esse menino sabe de tudo. Ahá! É um cultivo que deu certo e vai dar certo também para você. Encíclia mais para o sol. Catileias, sombra, meia sombra. Fica mais para baixo, mais para meia sombra. As plantas que não podem receber sol, nem não podem estar perto dos catacetos, quais são? Phalaenopsis, Vandas mais para trás, para não pecar, viu, gente? Protecheia, são plantas mais sensíveis. O que mais que vocês podem colocar? E tem tantas outras, né? Miltônias mais para o sol, recebendo meia sombra. Um meio termo para ter um equilíbrio. Agora, epidendro, cirtopódio. Deixa eu ver o que mais. Sobralha josefensis, catacetos. Tem um grupo de plantas, viu, gente, que gosta muito de sol. Encíclia, já falei agora. Enfim, aí você tem que ter essa disponibilização das plantas. As de sol, mais para o sol. Por isso que é importante aprender aqui com a gente quais as que gostam de sol, quais as que não gostam de sol. E a gente vem trazendo, viu? A gente só assistir os vídeos que vocês aprendem tudo. Então, catileia mais para meia sombra. Não pode deixar no sol porque faz ferida. Pode até ser um sol da manhã, mas tem que arrumar para
mais para sombra. Então, falei sobre a disponibilização das plantas, quero falar sobre a umidade nas plantas. Terceira dica importante para você adotar, eu adotei nas minhas e deu certo, você vai adotar na sua. A umidade para as plantas. Umidade não excessiva. Uma umidade boa, uma umidade para todo o espaço, para toda a planta, porque elas precisam também da umidade, porque já tem o calor, né? Esse calor de matar no Brasil, que é maravilhoso, mas a umidade você pode estar fazendo jogando em todo o piso do orquidário do seu espaço. Borrifa também é importante. A própria rega nas plantas, isso traz umidade para a planta, né? Tempo muito seco, castiga no solo, castiga nas paredes, coloca uma fonte, traz algo para climatizar o seu espaço. Você mesmo pode estar molhando, não excessivamente, com regas demoradas, mas molha agora, dá uma molhadinha bem rapidinha, depois dá outra molhadinha bem rapidinha, para o ambiente se manter sempre úmido. Importantíssimo para a orquídea. Quarta dica são regas e sombra, né? Já falei, quarta dica. Agora vamos falar sobre o enraizador de feijão à base de feijão cru e água. A quinta dica. Gente, é importante você fazer uso do enraizador caseiro natural. Eu uso, eu adotei para o meu cultivo e funcionou muito bem. Então, para 2 copos de água, 2 punhados de feijão cru, mulatinho ou carioca numa bacia de plástico. Ou de barro, seja lá o que for. Eu prefiro na de plástico, porque depois lava tudo certinho. 2 copos de água, 2 punhados de feijão cru. Separa e deixa lá reservado. No 5º dia você vai deixar apurado e não vai tampar, porque ele fede. Triste. É horrível. Mas é assim mesmo. Tudo pelas orquídeas, tudo em prol dela. O cheiro do fedorentinho não desmerece a eficácia do produto. É importantíssimo. Ele é o terror dos orquidários, porque é com ele que muita gente está tendo sucesso. De norte a sul do Brasil, inclusive até fora do país, né? É 0800, ele é fácil, prático e barato. Todo mundo vai fazer. Então, no 5º dia, você coloca 2 litros de água, mistura, coloca num borrifador. Não tem um borrifador, joga assim mesmo. Ah! Joga do jeito que você quiser. Aplica na planta toda, na raiz da planta, na folha da planta, em todo vegetal. Se tiver com flor, aplica também. Não aplica em você, porque senão vai crescer raízes por todo lado, viu? Por favor. Ele é muito eficaz mesmo. Funciona. Olha que sol lindo de Marcel, que coisa linda. Tá indo embora as chuvas e tá chegando o sol. Ideal para as orquídeas. Ela ama, vai passando o clima do inverno e vai chegando a primavera. Que coisa boa. Iniciando, né? Tá se aproximando da estação. Falei de fedorentinho, aplicou na planta toda, aplica uma vez por semana, pode ser de 15 em 15, uma vez por mês, dependendo da disposição de cada pessoa, de cada ararico. Tá aí, meu bem. Ah, Claudinho, eu posso aplicar uma vez só por semana. Uma única vez mínimo por semana, viu? Menos que isso não pode, não dá para aplicar todo dia, porque se fizer contrário, ou se você mudar muito a receita, pode berrer, e isso não é legal para as orquídeas. Então, já falei sobre o fedorentinho enraizador, quero falar agora sobre madeira tronco nas orquídeas. Por que o Claudinho adota a madeira e o tronco nas orquídeas? Deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Olha só, sempre estou utilizando madeira nas minhas orquídeas, seja ela qual for. A gente usa caibro de demolição, ripa. Eu encontro na rua, estou trazendo para minha casa. Um galho de caju, um galho de jaqueira de amendoeira vai também muito bem. E qual é a madeira melhor para as orquídeas? Todas. Qual é o pau que elas gostam? Todas. Elas fazem enraizamento? Sim, fazem. Isso daqui é sanção do campo, que é a mesma coisa que estaca de sabiá. Para cada região um nome. Elas enraizam ou não enraizam bem? Pois é, uma madeirinha. Geralmente, a grande maioria, 80% das plantas gostam muito de madeiras que são epífitas. Fez uma pesquisa de leve, procurou saber com algum amigo e ela vai muito bem. Muito bem, obrigado. Pendurar aqui, tá todas muito lindas, né? A maioria são todas em madeira mesmo. São N quantidades de plantas. Catileia gosta, cataceto gosta, Catileia nobilio, enfim, gente, são várias. Várias caneludas também. Rodrigues ama. Então, falei sobre a madeira tronco para as orquídeas. Agora, a sétima dica para você fazer aí
São as minhas dicas que eu adotei aqui, funcionou e tô passando pra você. Sétima dica importante pra você usar: as espécies pra cada região. Cláudio, eu gostaria de ter todas as suas espécies que você tem aqui na minha região. Meu amor, a primeira coisa que você vai saber: sua região é quente? Sua região é úmida à noite? Sua região é fria? Qual a temperatura? Qual o mínimo de temperatura? Ela é muito quente, esfria muito? Mora em Santa Catarina? Mora em Porto Alegre? Ah, não, Cláudio, eu moro em Portugal, é frio demais. Então, a gente vai tentar procurar descobrir quais as plantas que vai se adaptar bem na sua região. É lugar quente, é Brasília que pega fogo, Rio de Janeiro pega fogo, o Brasil todo pega fogo, então pode ter. Contando que na época fria, épocas de geadas, você vai pegar todas as suas plantas e vai guardar, colocar no quartinho, coloca uma iluminação bem forte, compra uma lâmpada bem forte e deixa pelo aquele período até que passe a friagem ou aquela época bem fria. Simples assim. Quais são as plantas que gostam de calor? Essas que eu falei. Catassé, a grande maioria. As que vivem no Brasil. Ah! Pois é. Oitava dica importante para você estar adotando nas suas orquídeas são: não deixar orquídeas. Eu até anotei aqui, olha. Dica: não deixar orquídeas. Pronto. Não deixar orquídeas no chão. Muito importante. É importante, gente, não colocar orquídea no chão, a não ser que seja plantas terrestres, entendeu? Por quê? Porque no chão ela fica muito mais próxima das pragas, como lesma, como caramujos, como outros insetos. Sempre a gente deixa a disponibilização das plantas sempre nessa altura da cabeça, do peito. Pra mim é ideal. Agora, se você tiver um teto mais elevado, maior, uma altura bem grande, você coloca maior. Quanto mais alta a planta fica, mais ela vai receber todos os fatores importantes para que a planta cresça, floresça, enraize e se desenvolva. Por isso, olha, elas batendo. Ah, que coisa linda, eu fico louco. Isso contagia, minha gente. Falei das plantas no chão, né? Importante, muito cuidado. Eu não gosto de orquídeas em bancada. Por quê? Você vê que eu não tenho bancada, porque retém a umidade. Quando eles têm orquídeas em bancada, as bancadas são furadas. Porque quando fica uma bancada fechada aqui em cima, retém a umidade para a planta e não é ideal. Algumas plantas gostam mais de umidade e outras não. Então, para não pecar, a gente descarta a bancada. Eu não gosto. Pois é. 10ª dica importante para você ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Eu coloquei aqui: ventilação e chuvas. Importante. É o elixir das orquídeas, é o remédio das orquídeas, é a UTI das orquídeas. Tá com a plantinha, tá feinha, tá com a folha amarela, ela não desenvolve, ela não nasce raiz. A infeliz. Ela simplesmente estacionou. Foi brincar da brincadeira de estátua e parou. Estátua. Ela não mexe de jeito nenhum. Você não vai gritar porque ela não vai acordar, ela não vai te ouvir. A única coisa que você tem que fazer, o espaço, olhar assim em cima, é aberto. Coloca ela na chuva, se tiver chuva melhor ainda. Ela ama. Chuva à noite, chuva de manhã, chuva de dia. Deixa ela lá. Coloca uma proteção nela, coloca um sombrite, né? Artificial ou natural. Eu tenho os meus sombrites, são todo natural. A maioria, eu tenho muita vegetação. Eu amo vegetação para as minhas plantas. Eu tenho plantas que crescem para fazer o sombrite natural. Mas não tem espaço, não tem problema. Faz um sombrite de 50, um sombrite de 70, de 80. Vai muito bem para as suas orquídeas. Vai proteger, vai deixar a planta bonita. E você vai ter a chuva ao mesmo tempo que vai cair nas plantas. E você também vai ter todos os fatores importantes para a orquídea. Ela se recupera muito fácil com a água da chuva. A água da chuva é rica, tem todos os nutrientes necessários. É o segundo fedora inteiro. Ela é maravilhosa, ela resgata mesmo. Eu tava com a Wanda, não tava muito legal. Deixa eu mostrar aqui. Ela não tava muito legal, a Wanda. Tava começando a amarelar, uma mocara. Ela tava bonita e de repente ela ficou feia. O que é que acontece? Aí a gente colocou ela na chuva. Ela voltou a fazer novamente a brotação e começou as folhagens. Aí eu fiquei feliz.
elas são assim. E água nela é importantíssimo. Pois é, tá aqui as 10 dicas de cultivo do Claudinho Artesão pra vocês. 10, eu falei 10 dicas de cultivo pra vocês ter sucesso como eu tive no cultivo. É o meu cultivo que eu estou passando pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de curtir os vídeos. Beijo, até o próximo vídeo.